Salmo 117. Um cântico de vitória que nasceu na guerra. O Salmo 117, também conhecido como 118, é um dos cânticos mais poderosos e celebrativos da Bíblia. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele não foi escrito em tempos de paz ou calmaria. Ele foi entoado no meio do caos como um grito de vitória depois de uma batalha quase perdida. É uma declaração de que mesmo quando tudo parecia acabado, Deus interveio, salvou, restaurou e fez resplandecer a sua luz sobre os justos. Logo de início, o Salmo já nos dá uma chave espiritual fortíssima. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa frase repetida por reis, profetas e pelo próprio povo de Israel em tempos de crise é muito mais do que uma expressão de gratidão. É um ato de guerra espiritual. A gratidão, mesmo em meio ao sofrimento, abre caminho para o agir de Deus. O salmista declara: do meio da angústia, invoquei o Senhor. O Senhor me ouviu e me deu folga. Essa imagem é poderosa. Imagine alguém encurralado, sufocado pelas circunstâncias, clamando com o último fôlego. E, de repente, o céu se abre. Deus não apenas escuta, mas responde, amplia os caminhos, abre portas, desfaz cercos. O contexto histórico desse salmo está ligado à vitória de Israel contra os inimigos que o rodeavam por todos os lados. O versículo 10 diz: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. É impossível não se conectar com esse tipo de situação. Quem nunca se sentiu cercado por problemas, pessoas tóxicas, crises inesperadas, pressões internas e externas? O salmista nos ensina a declarar: em nome do Senhor eu vencerei. O tom do Salmo 117 é firme, confiante, até desafiador. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Aqui vemos uma fé inabalável. Não porque o salmista é forte por si só, mas porque ele sabe quem está com ele. A confiança não está na espada, nem na posição social, nem no exército. Está no Deus que luta junto. Mais adiante surge uma das frases mais conhecidas e poderosas da Bíblia. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Esse versículo é uma profecia messiânica. É usada no Novo Testamento para se referir a Jesus Cristo. Aquilo que foi desprezado, jogado fora, esquecido, torna-se a base da vitória. E isso se aplica também à sua vida. Quantas vezes você foi rejeitado, ignorado, ridicularizado? Deus pode transformar essa pedra rejeitada em fundamento de algo eterno. O Salmo termina com um clímax glorioso. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. É uma celebração da vida, uma celebração do hoje, não do passado que já se foi, nem do futuro que ainda virá, mas do presente que Deus está construindo, mesmo em meio às cinzas. Esse salmo é um grito de vitória depois da dor. É para quem passou pelo vale, mas não ficou nele. É para quem caiu, mas se levantou. É para quem chorou, mas agora tem motivos para sorrir. É para quem reconhece: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, teríamos sido consumidos. Agora, depois de mergulharmos no poder das palavras desse salmo, vamos nos conectar ainda mais profundamente com o Pai através de uma oração guiada. Oração. Do meio da angústia à vitória. Feche os olhos. Respire profundamente. Imagine-se na presença do Altíssimo. Deixe que cada palavra seja um passo em direção à libertação. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, venho até ti com o coração rasgado pela luta, pela dor e pelas pressões que me cercam. Assim como o salmista, eu também declaro: do meio da angústia, invoquei ao Senhor. E neste exato instante, clamo a Ti. Ouve a minha voz. Inclina os Teus ouvidos ao meu clamor. Eu sei que Tu me vês, Senhor. Tantas vezes me senti cercado por problemas, por palavras que me feriram, por decisões erradas,
por pensamentos escuros que insistem em me prender. Mas agora, com fé, eu me levanto no teu nome, porque o teu nome é torre forte, é refúgio, é escudo. E eu sei que, mesmo quando tudo parece perdido, tu me dás vitória. Tu és o meu auxílio, és a minha força e o meu cântico. Mesmo em meio à dor, há uma canção dentro de mim. E essa canção diz: o Senhor está comigo, não temerei. Não temerei os diagnósticos, não temerei as perdas, não temerei as portas fechadas, porque tu és aquele que abre caminhos onde não há saída. Tu és aquele que me deu folga quando eu achava que ia sufocar. Senhor, eu te louvo, porque não me entregaste à morte. Quando todos pensaram que eu havia acabado, tu estendeste tua mão e me levantaste. Quando até mesmo eu pensei em desistir de mim, tu disseste: ainda não é o fim, e me ressuscitaste por dentro. Eu sou prova viva de que o teu amor é maior do que os meus erros, de que a tua misericórdia realmente dura para sempre. Hoje eu te agradeço, não apenas pelo que tenho, mas pelo que perdi e tu transformaste em lição. Te agradeço pelas rejeições, porque me fizeram ver que minha identidade não está no olhar dos homens, mas no teu. Te agradeço pelas lutas, porque foi nelas que te encontrei. Te agradeço pelas lágrimas, porque elas regaram o solo onde minha fé cresceu. Senhor, faz deste dia um novo começo. Renova minhas forças. Toca meu corpo, minha mente e minha alma. Que tudo em mim seja restaurado. Que eu possa sair desta oração com um novo espírito, com olhos abertos, com o coração incendiado pela tua presença. Declaro agora: a pedra que foi rejeitada na minha vida será usada como base da minha vitória. O que era vergonha se tornará honra. O que era dor se tornará testemunho. O que era humilhação será exaltado, não por mérito meu, mas pela tua graça. Eu consagro a ti a minha vida, minha casa, meus caminhos, meus sonhos, e profetizo: este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegrarei nele. Eu viverei e não morrerei. Eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo novamente. Permita que essa paz permaneça com você. Sinta-se tocado por Deus. Agora que sua alma foi alimentada por essa oração, prepare-se para ouvir uma história real de transformação. Uma jornada de dor e redenção que mostra que, mesmo no fundo do poço, o Salmo 117 pode se cumprir em qualquer vida. Acompanhe o próximo bloco. Testemunho. A pedra rejeitada que Deus transformou em vitória. Meu nome é Sofia, tenho 39 anos, e hoje, com lágrimas nos olhos e o coração restaurado, posso dizer com convicção: se não fosse o Senhor ao meu lado, eu teria sido consumida. A minha história é um testemunho vivo do que o Salmo 117 declara: que mesmo cercados por todos os lados, em nome do Senhor podemos vencer. Durante anos, vivi uma vida marcada pela rejeição. Cresci em um lar desfeito, onde o amor era escasso e a frieza imperava. Meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Minha mãe, ferida pela vida, se afundou em depressão. Cresci ouvindo que eu era um estorvo. Nunca fui a primeira escolha de ninguém. Sempre a esquecida, a invisível. Como a pedra rejeitada mencionada no Salmo. Quando me tornei adulta, achei que havia vencido o passado. Me formei, consegui um emprego razoável e me casei com alguém que no início parecia ser a resposta de Deus. Mas o casamento se revelou um pesadelo disfarçado de promessa. Abusos emocionais, manipulação, traições. Até que, num dia comum, fui deixada. Ele simplesmente se foi com outra mulher, deixando-me endividada, humilhada e com um filho pequeno nos braços. Foi nessa época que entrei no fundo do poço. As contas se acumulavam. O aluguel estava atrasado. Meu filho adoeceu. Eu não tinha para onde correr.
E foi ali, cercada por problemas por todos os lados, que clamei como o salmista. Do meio da angústia, invoquei o Senhor. Eu já não tinha forças para orar com eloquência, mas tinha lágrimas, e Deus entendeu cada uma delas. Numa madrugada de dor profunda, encontrei o Salmo 117. Era como se alguém tivesse escrito aquilo para mim. Comecei a recitar todos os dias. Um versículo em especial me marcou. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eu me sentia castigada pela vida. Mas, aos poucos, comecei a perceber que não era um castigo de destruição, e sim de reconstrução. Deus estava me quebrando, para me reconstruir. As portas começaram a se abrir de forma sobrenatural. Uma amiga distante me indicou para uma vaga melhor. Consegui renegociar dívidas. Meu filho se recuperou. A autoestima foi voltando. Comecei a estudar, fazer cursos gratuitos online e retomar meus sonhos. E o mais importante, comecei a ver quem eu era aos olhos de Deus. Aquela pedra que todos rejeitaram começou a se tornar a pedra angular da minha própria história. Hoje sou coordenadora em uma empresa de tecnologia social. Ajudo outras mulheres que passaram por relacionamentos abusivos. E sou mãe de um garoto saudável, cheio de fé, que me lembra todos os dias que Deus realmente guarda os nossos passos. Lembro-me do versículo 14. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. E isso é real. Ele se tornou tudo o que eu precisava. Hoje não dependo mais de reconhecimento externo para saber meu valor. Eu sei quem me sustentou no meio do vale. Sei quem me ouviu quando ninguém mais quis escutar. O Salmo 117 não é apenas uma oração. É uma história viva. E ela pode ser a sua história também. Talvez hoje você esteja se sentindo como eu me senti. Esquecida, abandonada, sem forças. Mas ouça essa verdade. Você ainda não viu o fim. O seu fim não será derrota. Se você entregar seus dias a Deus, Ele te mostrará que ainda há uma nova canção para você cantar. Deus transforma a pedra rejeitada em alicerce. Ele pega aquilo que o mundo descartou e diz: é aqui que eu vou construir algo novo. E você? Está pronta para deixar Deus reescrever sua história? A mensagem oculta do Salmo 117. Vencer, mesmo sendo ferido. O Salmo 117 é mais do que um hino de gratidão. Ele é um manual espiritual de resistência e fé viva. Ao analisarmos suas entrelinhas, percebemos que ele carrega símbolos profundos, muitos deles escondidos por trás da linguagem poética, mas completamente aplicáveis à nossa vida moderna. Uma das imagens mais impactantes é a do cerco. Todas as nações me cercaram, cercaram-me como abelhas. 10:12. Essa sensação de estar cercado é extremamente comum hoje. Cercados por contas, por cobranças, por expectativas alheias, por prazos, por doenças invisíveis, por pensamentos destrutivos. Há pessoas que acordam já com a alma encurralada, sem ver saídas. Mas o salmista nos mostra que mesmo cercado, há uma saída. Em nome do Senhor, eu as destruí. Essa não é uma fuga, é um enfrentamento com poder. O nome do Senhor aqui não é uma fórmula mágica, mas a certeza de que há uma autoridade maior em ação. Quando você caminha na fé, o nome de Deus se torna como fogo ao seu redor. Ele não apenas afasta os inimigos, ele transforma o que era para te matar em combustível para a tua vitória. Outro símbolo poderoso é o da mão de Deus. A destra do Senhor faz proezas. 15. A mão direita na cultura hebraica representa força, honra, justiça e direção. Quando o salmista diz que a mão do Senhor age, ele está declarando que o próprio Deus intervém diretamente. Ele não apenas manda recursos, ele mesmo entra em cena. Quantas vezes esperamos que Deus envie alguém, que mande ajuda, que use uma ferramenta? Mas o Salmo 117 nos mostra algo mais íntimo e profundo. Deus não manda, Ele vem, Ele age, Ele toca. E quando Ele toca,
As regras naturais se desfazem. Aquilo que era impossível torna-se caminho. Outro versículo que carrega um peso simbólico profundo é: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Ventre 17. Essa é uma declaração de guerra contra o espírito de morte. Morte física, morte emocional, morte espiritual. Em tempos onde tantas pessoas enfrentam pensamentos suicidas, depressão, esgotamento, essas palavras precisam ecoar como um grito de ressurreição. Você pode estar no fundo do poço, mas se ainda consegue declarar essa frase com fé, você está dizendo ao inferno: eu ainda não terminei. Deus ainda tem planos para mim. Eu vou viver. Eu vou testemunhar. E o que dizer da porta dos justos mencionada no versículo 19? Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. As portas na Bíblia simbolizam transições, mudanças de estação, oportunidades espirituais. O salmista entende que depois da luta, depois da dor, há um portal para algo novo. Mas esse portal não se abre para qualquer um. Ele é a porta dos justos. E justo aqui não é o perfeito, mas o que permaneceu mesmo ferido é aquele que mesmo sangrando continuou adorando. Que mesmo sem entender não deixou de confiar. É esse que entra pela porta da justiça. E do outro lado encontra louvor. Ou seja, aquilo que era desespero, agora se torna adoração viva. Por fim, a imagem da pedra rejeitada. Ela representa o desprezo, o abandono, a invalidação. Mas Deus pega o que o mundo descartou e transforma em pilar. O que o sistema chamou de inútil, Deus chama de essencial. Isso mostra que o plano de Deus nunca depende da aprovação humana. Hoje, em uma cultura que idolatra a performance, a aparência, os números, o Salmo 117 nos lembra que a vitória verdadeira é silenciosa, profunda, espiritual. Que os rejeitados aos olhos do mundo podem ser os escolhidos de Deus para fazer algo extraordinário. O Salmo é uma jornada completa. Ele começa no clamor e termina na exaltação. Começa na dor e termina em alegria. Começa com o povo cercado e termina com portas abertas. E você? Em que parte desse salmo está vivendo hoje? Salmo 117 na vida real. Como usar a palavra para enfrentar o mundo. Muitos olham para os salmos como meras poesias antigas, textos bonitos para serem lidos nos cultos ou em momentos solenes. Mas o Salmo 117 é uma arma, uma espada espiritual. Ele não foi escrito em um jardim de flores, mas em um campo de batalha. E é exatamente por isso que ele funciona tão bem no mundo real. Vamos refletir sobre algumas situações cotidianas onde o Salmo 117 pode ser uma chave de sobrevivência espiritual. Pense em alguém enfrentando um tratamento de saúde doloroso. Quimioterapia, cirurgias, dores físicas constantes. A tentação de se entregar à desesperança é real. Mas ao declarar, não morrerei, mas viverei, essa pessoa está se alinhando com uma verdade mais alta do que o diagnóstico. Ela está afirmando que sua vida não está nas mãos da enfermidade, mas nas mãos do autor da vida. E isso muda tudo. Agora imagine um jovem que cresceu ouvindo que nunca seria nada. Sempre comparado, sempre diminuído. Já adulto, ele se sente um fracasso, incapaz de construir uma carreira ou manter um relacionamento saudável. Ao ler, a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele percebe que não é o fim, que Deus tem o poder de transformar a rejeição em propósito, a falha em base, o desprezo em honra. E o que dizer da mãe solo, que luta diariamente para alimentar seus filhos, pagar contas, manter a fé, cercada de pressões, sem apoio, se sentindo invisível. Ela pode encontrar refúgio no versículo. Do meio da angústia invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Ela pode confiar que mesmo que ninguém mais a veja, Deus está ouvindo. Deus está agindo. Deus vai dar folga,
Vai abrir caminhos onde só há aperto. O Salmo também fala àqueles que enfrentam perseguições no ambiente de trabalho ou na igreja. Pessoas que, por se posicionarem em integridade, acabam sendo ridicularizadas ou marginalizadas. Para essas, o verso: "O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem?" é um escudo, uma lembrança de que a justiça dos homens é limitada, mas a do Senhor é eterna. O Salmo 117 é a oração dos feridos, dos que foram empurrados para o canto, dos que não têm holofotes, mas têm joelhos no chão. Ele é para quem não quer apenas sobreviver, mas viver com propósito. E isso exige atitude. Como aplicar o Salmo 117 na sua rotina? Declare em voz alta. Ao acordar, recite: "Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele." Isso muda sua atmosfera logo pela manhã. Use como oração de guerra. Em momentos de crise, leia o Salmo inteiro com fé. Troque os pronomes, personalize. "Todas as pressões me cercaram, mas em nome do Senhor eu vencerei." Transforme em hino de gratidão. Nos momentos de vitória, não se esqueça de agradecer. Use: "Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre." Ensine as crianças. Mostre para os pequenos que a Bíblia tem respostas reais. Ensine-os a dizer: "Não morrerei, mas viverei." Escreva os versículos em locais visíveis. Na porta de casa, no espelho do banheiro, como papel de parede no celular. Deixe que o Salmo te lembre de que você já é mais do que vencedor. Cada versículo é um antídoto para as toxinas da alma, para o medo, a vergonha, o desânimo, a autodepreciação. O Salmo 117 foi escrito por quem passou pelo fogo e sobreviveu. Não apenas sobreviveu, venceu com louvor. Assim como você também pode vencer. Quando a dor vira canção e a luta termina em louvor. O Salmo 117 não é apenas um poema antigo. Ele é um reflexo da alma de todo aquele que já lutou, chorou e achou que não conseguiria, mas venceu. Ele é o som do coração quebrado que encontrou cura. É a música entoada por aqueles que foram rejeitados, mas se tornaram fundamentos. É a voz dos que viveram cercados de aflições, mas em nome do Senhor triunfaram. A vida é dura, as batalhas são reais, as feridas são profundas, mas há algo mais forte que tudo isso: a presença de Deus ao lado dos que creem. O salmista não nega a dor, ele a registra. Ele não esconde o sofrimento, ele o transforma em testemunho. E é exatamente isso que Deus quer fazer com a sua história. Você pode estar vivendo hoje como quem caminha em meio a inimigos invisíveis. Você pode se sentir como aquela pedra que ninguém quis, que todos rejeitaram, que não parece ter lugar em construção nenhuma. Mas Deus é o mestre arquiteto, e Ele sabe exatamente onde essa pedra deve ser colocada: no centro, no fundamento, na base. A moral desse salmo é clara: os rejeitados serão erguidos, os esquecidos serão exaltados. E os que confiaram no Senhor não serão envergonhados. Ele não apenas te protege, Ele te reposiciona. Muitas vezes, queremos ver Deus apenas como refúgio. Mas o Salmo 117 nos mostra que Ele também é estandarte de vitória. Ele não apenas te acolhe, Ele te envia. Ele não apenas te consola, Ele te levanta. Ele não apenas te salva da morte, Ele te devolve a vida com missão. E que missão é essa? Viver para contar. Ser a voz que diz: "Eu passei pela dor, eu atravessei o vale, mas eu estou aqui, vivo, em pé, louvando ao Senhor." Seu testemunho pode ser a esperança de alguém. Sua história pode libertar outros. Sua voz pode acordar almas adormecidas. Por isso, declare com força, com fé, com convicção: "Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor." Essa é a sua verdade. Esse é o seu chamado. Essa é a sua bandeira. E mesmo que o mundo diga que é tarde demais, que você falhou demais,
que não há mais chances. Lembre-se, o Deus que reergue pedras rejeitadas pode transformar sua ruína em restauração, seu deserto em jardim, seu choro em dança. E isso não é poesia, é realidade. Você está respirando? Então ainda há propósito. Você está ouvindo essa mensagem? Então Deus ainda tem planos. Você sobreviveu até aqui? Então há algo grande te esperando. Viva, louve, compartilhe, recomece. Mas nunca mais se esqueça. Você é guardado, cercado e levantado pelo Deus que não falha. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.